Muito bom dia, gurizada medonha. Hoje, segunda-feira, dia 10, o Internacional joga quinta-feira contra o São Paulo, depois de conseguir uma classificação contra o Delfim em segundo lugar, ainda tem os playoffs. Então a gente vem aqui falar, dizer o que vocês esperam, o que a gente espera, o que todos esperam do time do Internacional. O Internacional conseguiu essa classificação mísera, num grupo mísero, num grupo muito fraco, num grupo muito fraquinho. O Internacional se classificou em segundo e tem que ir para os playoffs, quando era para ter sido o primeiro lugar. A minha pergunta é aonde que o Inter vai chegar com este treinador? Não é com um plantel, vejam bem. O Internacional tem um plantel de primeira, mas com os jogadores mal escalados, com as peças do tabuleiro de xadrez fora do local. Então tu não vai a lugar nenhum quando tu não tem uma estrutura. Um outro treinador pode fazer esse time jogar mais? Pode. Pode fazer jogar menos? Pode. Pode fazer jogar igual? Pode. Por que Eduardo Cudê não consegue jogar mais com esse time? Onde está o limite? Por quê? Por causa da limitação que ele tem como treinador? Ou por causa que os jogadores não conseguem entender os conceitos dele? Eu tenho uma concepção para falar alguma coisa de linguagem de futebol. Vocês não vê nenhum treinador brasileiro trabalhar na Europa. Pode ver. Os europeus vêm trabalhar no Brasil. Vão trabalhar no Brasil. Os brasileiros não conseguem. O que tentou ir foi o Luiz Felipe Scolari, que trabalhou em Portugal, falando português, e o Vanderlei Luxemburgo, na Espanha, e foi um fracasso. Por que isso aí? Porque tu transmitir as tuas ideias em português é uma coisa, tu transmitir em inglês é outra, tu transmitir em espanhol é outra, em aramaico é outra, em francês é outra. Então tu não domina a língua. O Eduardo Cudê até hoje não fala português. Ali, o nosso vizinho, bem diferente das entrevistas de Milito, bem diferente das entrevistas do treinador do Fortaleza, Vojvoda, e algum outro espanhol que esteja trabalhando no Brasil. Espanhol eu digo de língua hispana, mas aí da América do Sul. Então a comunicação é uma coisa muito importante na vida, no trabalho, em tudo. Eu acredito que Eduardo Cudê possa até ter algumas boas ideias, mas ele não consegue passar para os jogadores. Os jogadores não estão conseguindo assimilar as ideias do Eduardo Cudê. Ele não pode ser tão ruim como parece. Eu não acredito que ele seja tão ruim, tão medíocre. Ele tem que ter alguma coisa boa. E ele tem que passar para os jogadores. Mas gritando em espanhol, berrando em espanhol na beira do campo, é o sinônimo que ele não consegue passar informação para o time. Tu não vê Abel Ferreira se esgoelando na beira do gramado. Ele pode se irritar com uma atitude do juiz, alguma coisa, ir contra, ir lá e reclamar, e gritar, esbravejar, ou falar depois, ou falar durante, ou no intervalo. Mas ele não fica gritando, ele fica analisando o time que está jogando e ele deu as instruções antes de começar o jogo e depois o time tem que fazer o que ele pediu. Chega no vestiário, não fez, tu bota e diz, olha, fulano, tu não fez isso, isso e isso. Então troca, substitui, modifica, eu quero esquema de jogo. E vocês pensam que é fácil entender, não é fácil entender a língua hispana. Eu trabalho com latinos aqui nos Estados Unidos há mais de 20 anos. Eu não falo espanhol fluente. Eles me entendem o que eu quero falar. Muitas vezes eu não entendo o que eles dizem. Palavras diferentes, vocabulário diferente, dá uma ordem em espanhol, dá uma ordem em português, é completamente diferente. Então talvez esse seja um dos motivos. Talvez Eduardo Cudê tenha que ter alguém para translate, para traduzir as ordens dele. Porque não é possível.
Eu não consigo acreditar que esse cara não consiga fazer esse time jogar mais. E o que a gente espera do time do Internacional ali na frente? O Internacional tem 3 competições que ainda vai disputar, aparentemente. A Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro e essa Sul-Americana, se classificar, esses playoffs aí. Vamos ver o que vai acontecer, sabe? Mas é difícil. A gente fica aqui, a gente julga, a gente vê um time sem emoção. Um time que os jogadores se ajoelharam dentro de campo depois do final de uma partida, agradecendo, jogando contra o Delfim, que a gente foi salvo nos minutos finais pelo goleiro do Internacional do empate da desclassificação. E os jogadores ajoelhados no meio de campo. É muito fraco o time do Inter, espiritualmente e emocionalmente. É muito fraco. Não tem um líder. Eu falei num vídeo anterior do líder do Fernandão, o que faz diferença tu ter um líder dentro de campo. Tu ter um cara que conversa com teus jogadores. O Internacional não tem isso aí, gente. E de novo, passa por grandes momentos em que o Internacional tem mais jogadores latinos do que jogadores brasileiros. E até isso, tu querer um cara que seja líder. Figueiredo era líder no time do Internacional de 75, 76, o capitão dos Andes. Mas era o único que falava espanhol, o resto tudo falava português. Tem D'Alessandro. Quem é mais que jogava? Era o Guinazul, D'Alessandro, tinha um outro, mas era 1 ou 2. Hoje 70% do time é latino. Então é difícil, os caras nem vão tentar falar português. Mercado já fala melhor o português, Mercado que podia ser um líder. Rocher que talvez podia ser um líder. Mas o Internacional precisa dessa figura dentro de campo, não é Alan Patrick. O Internacional não tem essa figura. Eu volto a bater na tecla, essa figura escolhida para estar dentro do vestiário, que o presidente escolheu para ajudar o Eduardo Cudê, o Magrão, não faz essa função, ele é muito fraco. Ele perdeu o grupo, ele perdeu a mão do grupo quando ele foi peitado pelo Ener Valencia. Então o Internacional tem que achar esse outro cara. Talvez D'Alessandro, não sei se o D'Alessandro vai querer vir nessa situação, acredito que não, que ele não vai se compatibilizar com o Eduardo Cudê. Talvez Tinga, também não sei se vai querer, talvez Yarley, não sei, eu não sei quem é o líder, Klemer, mas o Internacional tem que ter um líder dentro do vestiário, porque o Internacional não tem o líder dentro de campo. E o que aconteceu nesse jogo com o Delfim remete a nós pensar que o Internacional vai dar uns meninão chorão. Porque tu agradecer de joelho, se ajoelhar e agradecer a classificação, se fosse um jogo contra o River Plate, numa final, se fosse um jogo contra um Flamengo, se fosse contra um Atlético Mineiro, disputando um torneio, uma Copa, uma finaleira, tudo bem, mas não uma classificação que era para ter conseguido naturalmente. O Internacional era para ter sido o primeiro do grupo. O Internacional disputar uma repescagem nesse grupo fraco, terrível. Vocês vão ver onde o Belgrano vai chegar, não vai chegar a lugar nenhum, vai ser eliminado ali na frente, porque é muito ruim. Deu fim, o Inter sofrer até os 94 minutos do segundo tempo, com o acréscimo do juiz, torcendo para terminar o jogo, porque não tinha mais poder de fogo na frente, com o Lucas jogando sozinho e um monte de cabeça de bagre jogando lá atrás. Gente, é uma coisa que tem que se repensar. Não adianta passar panos quentes. Tem muita influencer passando pano quente. Tem muita gente aí, influenciadores, que trabalham dentro do Internacional, que tem medo de retaliação, que trabalham dentro de Rádio Gaúcha e etc., que passam panos quentes no Eduardo Cudê e fazem lobby. Ele não está fazendo um bom trabalho. O Campeonato Brasileiro ele está fazendo excelente trabalho. Sim, tá. É uma campanha de campeão no Campeonato Brasileiro. Mas vai se manter? Vai conseguir jogar? Vai conseguir ganhar do São Paulo quinta-feira? Vai conseguir ganhar fora dos grandes? Porque tu tem que pelo menos empatar, não pode perder para os grandes. E o Inter jogou com 2 times
médio para grande. O grande o Palmeiras e ganhou. O médio para grande, que é o Atlético Paranaense, o Inter perdeu. Então ficou 50-50. O Inter vai jogar contra o Atlético Mineiro em casa, tem que ganhar. É jogo de time grande. Vai jogar contra o Flamengo em casa, tem que ganhar. Vai jogar contra Fluminense em casa, tem que ganhar. Vai jogar contra São Paulo em casa, tem que ganhar. Vai jogar o Grenal em casa, tem que ganhar. E fora, tem que pelo menos pontuar. E o que o Inter vai conseguir daí? Vai crescer o futebol, vai desenvolver? Será que é uma fase só? Tão ruim assim? Mas essa fase já vem se arrastando há quantos meses? O Internacional eliminado do Campeonato Gaúcho. Não foi para a final do Campeonato Gaúcho de novo. O Internacional não tem um título há quantos anos? Há quantos anos que a torcida sofre e não abandona o time? E aí quando tu reclama do treinador que faz um trabalho pífio, aí o treinador quer sair no soco contigo, faz aquela fiasqueira. Eduardo Cudê tem que se retratar publicamente, pedir desculpa publicamente, pedir desculpa, não pedir força, se desculpar e mostrar trabalho. O time tem que mostrar futebol, o Internacional, e tem que ter convicções. Tu não pode ficar nesse troca-troca, nessas miscelâneas que tu faz, tu tem que ter um time base. E aí tu troca e bota jogador que joga na mesma posição. E quando precisar inverter o sistema tático, tu tem que ter condições de inverter. E os jogadores têm que saber como é que se joga dentro de campo. Porque os jogadores parece que não sabem a hora que tem que inverter. Eles não têm essa noção, literalmente. Eles jogam aquele feijão com arroz. É Vitão dando bola em profundidade, é o fulano lançando, é o cara tentando fazer a jogada pessoal. E quando o Wesley vai mal, como foi mal contra o Delfim, muito mal, aí o time que estava dependendo de uma escapada, de uma jogada de ponta, do drible, o quebrador de linha, o Internacional não teve essa jogada com o Wesley, que foi muito mal. É a melhor surpresa do time internacional, mas jogou uma partida muito mal contra o Delfim. Gente, muito obrigado por todos. Quem chegou até aqui, se inscreva no canal, deixa o gostei, assine as notificações, compartilhe os vídeos, tá bom? Tamo junto. Grande abraço, sucesso, semana abençoada e vamos orar, pedir para que o Internacional encontre o futebol contra o São Paulo e faça uma grande partida no Heriberto Rios e deixe a torcida colorada feliz de novo, tá bom, gente? Muito obrigado a todos os inscritos, uma semana abençoada para todos.